Vamos ver mês a mês alguns dos principais acontecimentos deste ano de 2025. São empossados os prefeitos eleitos nas eleições municipais de 2024. Fernanda Torres ganha o Globo de Ouro para a melhor atriz de drama pelo filme Ainda Estou Aqui, se tornando a primeira atriz brasileira a receber o prêmio. Donald Trump e J.D. Vance assumem a presidência e vice-presidência dos Estados Unidos. Trump assumiu seu segundo mandato após vencer as eleições por 312 a 226. Um Bombardier Mitsubishi CRJ-701, operando o voo American Eagle 5342, colide com um Black Hawk da Marinha dos Estados Unidos em Washington. As duas aeronaves caem no rio Potomac, causando a morte de 67 pessoas. Um Boeing 737 MAX 8 da Gol colide com um carro de manutenção na pista do aeroporto Galeão durante a sua decolagem. Apenas 2 ocupantes do veículo tiveram ferimentos leves. Rússia e Estados Unidos se encontram em Riad e anunciam o início de reuniões para debater um possível cessar-fogo na guerra da Ucrânia, além de tratar de relações comerciais e diplomáticas entre os países. Donald Trump e Volodymyr Zelensky se encontram na Casa Branca. Um desentendimento e um bate-boca começam. A reunião foi encerrada. No Oscar, Ainda Estou Aqui fez história e levou o prêmio de melhor filme internacional. O filme também concorreu na categoria de melhor filme, que como todos sabemos foi roubado por um tal de Anora. Após 9 meses presos no espaço, Butch Wilmore e Sunny Williams retornam para a Terra. No mesmo dia, Israel volta a violar o cessar-fogo que durou pouco tempo. Papa Francisco faz a sua primeira aparição pública após 40 dias internado num hospital. Os produtos brasileiros exportados aos Estados Unidos sofrem a aplicação de tarifas de 10%. A medida fez preços dispararem nos Estados Unidos. No mesmo dia, o país anunciou uma série de tarifas contra a maior parte dos países do mundo. Uma empresa de biotecnologia anuncia o nascimento de lobos com traços do DNA do lobo terrível, extinto há 12 mil anos atrás. A ação envolveu edição genética e gerou avanços na área, além de gerar discussões éticas. Hugo Calderano se torna o primeiro não asiático a vencer a Copa do Mundo de tênis de mesa. Ao longo do campeonato, ele derrotou os 3 melhores do mundo. O Papa Francisco, líder da Igreja Católica e uma das maiores referências, morre aos 88 anos. Nos meses anteriores, ele enfrentou diversos problemas de saúde. O seu papado durou 12 anos e foi um dos mais progressistas e importantes da história da Igreja Católica. A Rockstar Games anuncia o adiamento de GTA VI. O jogo mais aguardado da história agora seria lançado em maio de 2026, não mais em 2025, como dito antes. A Igreja Católica inicia o conclave, a cerimônia da escolha de um novo Papa. No dia seguinte, Robert Francis Prevost é eleito. Ele se tornou o primeiro Papa nascido nos Estados Unidos. O Papa, que também tem nacionalidade peruana, assumiu o nome de Leão XIV. Após 53 anos em órbita, a nave soviética Venera 9A reentrou na atmosfera terrestre e foi desintegrada sob o Oceano Índico. Após uma crise política que atingiu o país desde o fim de 2024, a Coreia do Sul finalmente elege um novo presidente. Um Boeing 7878 Dreamliner, operando o voo Air India 171, caiu após a decolagem, matando 260 pessoas, sendo 19 em solo. Apenas um ocupante sobreviveu. Este foi o único acidente no mundo envolvendo uma aeronave deste modelo. Um conflito grave entre Israel e Irã tem início quando Israel invade o espaço aéreo iraniano com 200 caças F-35 e atinge vários alvos pelo país. Como respostas, ataques de drones e mísseis, incluindo mísseis hipersônicos, são lançados contra Israel. As trocas de ataque seguiram pelos próximos 12 dias, elevando e muito a tensão no Oriente Médio, fechando o espaço aéreo de Iraque, da Jordânia e de partes da Síria. Começa a primeira edição da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Entre os brasileiros, Botafogo e Flamengo ficaram nas oitavas. Palmeiras ficou nas quartas e o Fluminense na semifinal, onde perdeu para o Chelsea, campeão da edição. Como parte do conflito Israel-Irã, os Estados Unidos atacam um centro de pesquisas de enriquecimento de urânio no Irã, com bombardeiros B-2. Em resposta, o Irã atacou bases militares dos Estados Unidos no Catar e nos Emirados Árabes. Esse foi o último dia de conflitos. A Guerra dos 12 Dias matou ao menos 1.100 pessoas, feriu outras 7.800, além de destruir equipamentos e infraestruturas civis e militares, tanto de Israel quanto do Irã. Trump eleva as tarifas contra produtos brasileiros para 50%. A medida foi mais um evento da guerra tarifária de Trump contra vários países. A medida foi tomada como resposta a um suposto déficit comercial dos Estados Unidos com o Brasil, algo que nunca existiu. Trump retira os Estados Unidos da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, a Unesco. Um terremoto de magnitude 8,8 na escala Richter atingiu uma região 120 km ao sudeste de Petropavlovsk-Kamchatski.
acho que é assim que fala, na península de Kantika. Esse foi o terremoto mais forte a ocorrer desde o terremoto de 2011. Após a ocorrência, um tsunami de 5 metros ocorreu e causou alertas em todo o litoral do Pacífico, do Japão ao Chile. O ex-presidente Jair Bolsonaro tem a sua prisão domiciliar decretada após o descumprimento de medidas cautelares. Armênia e Azerbaijão realizam um acordo de paz referente ao conflito do Alto Karabakh. O Brasil conquista a medalha de prata do Campeonato Mundial de Ginástica Rítmica, que aconteceu no Rio de Janeiro. Os Estados Unidos bombardeiam um navio com 11 pessoas no Mar do Caribe. Foi o primeiro dos mais de 20 ataques que mataram mais de 100 pessoas em barcos que supostamente transportariam drogas para os Estados Unidos. A partir daí, as tensões entre Washington e Caracas começaram a aumentar. Uma enorme onda de protestos, muitas vezes violentos, atingem o Nepal. As revoltas causaram a morte de 62 pessoas. As manifestações resultaram na renúncia de diversos políticos do país. Novas eleições foram convocadas, e o país está passando por uma reestruturação política. Israel realiza um ataque aéreo contra um edifício num bairro residencial em Doha, no Catar. Em menos de 24 horas, Israel realizou ataque em 5 países, como contra uma embarcação da Freedom Summit Flotilla na Tunísia. Os ataques foram na Tunísia, Catar, Iêmen, Síria e Líbano. Numa comissão da ONU, é reconhecido que as ações de Israel contra a Palestina configuram um genocídio. Manifestações contra a PEC da blindagem e a anistia levam milhares às ruas em várias capitais brasileiras. Começa uma onda de contaminações por metanol em bebidas pelo Brasil. Mais de 2 anos após o início do conflito entre Israel e Hamas, é assinado um acordo de cessar-fogo em Gaza. O Círio de Nazaré ocorre em Belém, reúne mais de 1,5 milhão de pessoas. Diversas joias são roubadas no Museu do Louvre. Bom, o código de segurança era Louvre, então segurança não é bem o forte deles. Uma mega operação é realizada nos complexos da Penha e Alemão, no Rio de Janeiro. A operação, que parou a cidade e durou várias horas, causou a morte de 122 pessoas. Foi a operação mais letal da história do estado. O furacão Melissa, que já tinha passado pela Jamaica, atinge a ilha de Cuba. Um McDonnell Douglas MD-11 da companhia cargueira UPS Airlines cai logo após a decolagem nos Estados Unidos, matando os 3 tripulantes e 11 pessoas em solo. Mais uma vez, a Rockstar Games anuncia o adiamento de GTA 6, que agora será lançado em 19 de novembro de 2026. Como consequência da passagem de um ciclone, um tornado atinge a cidade de Rio Bonito do Iguaçu, no Paraná. 90% da cidade foi destruída por ventos que ultrapassaram absurdos 410 km por hora. 6 pessoas morreram e 800 ficaram feridas. Bolsonaro é preso preventivamente após violar a tornozeleira eletrônica e terem indícios de uma possível fuga. No mesmo dia, acaba a COP30 em Belém. A FIFA realiza o sorteio da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. O Brasil fica com Haiti, Marrocos e Escócia. Os Estados Unidos tomam um navio petroleiro venezuelano no Mar do Caribe, aumentando as tensões. Nos próximos dias, outros 2 navios, incluindo um chinês, foram apreendidos. A Marinha venezuelana começou a escoltar navios petroleiros. Países como Irã e Rússia declararam apoio à Venezuela. O cometa interestelar 3 e Atlas atinge sua aproximação máxima com a Terra. O foguete Hamlet Nano da empresa sul-coreana InnoSpace é lançado do Centro de Lançamento de Alcântara, numa operação conjunta da Agência Espacial Brasileira e da Força Aérea Brasileira. O evento foi um marco, pois foi o primeiro lançamento comercial a partir do Brasil. A área de responsabilidade brasileira, que foi o lançamento, foi bem sucedida, porém na subida o foguete apresentou alguns problemas e explodiu. As investigações ainda estão ocorrendo para apurar as causas. E essa foi a retrospectiva 2025, abordando alguns dos principais assuntos que ocorreram no Brasil e no mundo durante este ano. Até o ano que vem, feliz ano novo para todos vocês. Até o próximo vídeo, até a próxima, até 2026.